Vitória. Disponha, professor. Bom, então estamos aqui a tratar da invenção da ideia de organizações criminosas, de como isso se consolida historicamente e definir quais os aspectos, a partir da sociologia criminal, que nos permite analisar este fenômeno, que é um fenômeno presente no cotidiano da sociedade e que muitas vezes nós temos algumas definições bem preconcebidas e distantes do que de fato ocorre, do que é a realidade. E aqui é interessante tratarmos dos termos que envolvem a associação para a prática de crimes, a perspectiva dos crimes praticados em bandos, que não é propriamente o que vai definir uma organização criminosa, porque sempre esteve presente e muito vinculado a uma criminalidade agrária, principalmente naquele momento de transição entre o feudalismo e a modernidade, e, posteriormente, a urbanização, que é sentida a partir da Revolução Industrial, faz com que surja uma série de fenômenos criminosos, seja no campo agrário, no sentido de bandos que começam a se articular e muitas vezes até a assaltar e roubarem fazendas decadentes, que já estavam sem a sua proteção, exatamente pelo término desse ciclo que levava o homem a migrar do campo para a cidade. Isso é bem descrito no texto Senhores e Caçadores, de Ip Thompson, que eu sempre recomendo por aqui, porque é excelente nessa descrição de como esse tipo de associação se forma e quais as razões para esta atuação, seja por conta da própria urbanização, e aí a ocupação territorial observada faz com que as pessoas se associem para pequenos desvios, busquem, inclusive, a proteção, que é dada por determinados sujeitos, que têm maior poder e, às vezes, têm uma maior inserção também social, e que sejam receptores, desse lucro, daquilo que vem desses pequenos desvios. E, no campo urbano, atuam em gangues. Então, o primeiro elemento que a gente observa na urbanização desse fenômeno é a formação das chamadas gangues, as gangues de rua. Cada gangue ocupava um território na cidade e ali desenvolvia as suas práticas criminais. Muitas vezes, pequenos furtos, extorsões, domínio de determinados mercados que eram desviantes, a prostituição, jogos, etc. Então, isso é um fenômeno que foi se acumulando no contexto da sociedade. E as pessoas se associam também para essas práticas desviantes. Mas, até então, nós não tínhamos uma definição de criminalidade organizada. Existe uma outra teoria, que é uma teoria bem conspiratória, de entidades muito antigas, que já vem atuando em práticas desviantes, há longo tempo, que é o que se constrói em torno da história da máfia. A máfia seria uma organização, nesses termos, com toda uma tradição, com toda uma cultura que vem
desde o fim do medievo, início da modernidade, etc. Né? Isso é algo que alguns definem. Embora os estudiosos da máfia, principalmente o texto que a gente vai usar hoje na aula é o do Salvatore Lupo, né? História da Máfia, das origens aos nossos dias, esse texto aqui, está publicado, está traduzido e publicado pela editora Unesp. Ele é muito claro ao dizer que, por exemplo, uma das organizações criminosas mais conhecidas em todo o mundo, exatamente por conta do filme O Poderoso Chefão, a Cosa Nostra, ela não se falava de máfia, não se tinha a ideia do seu significado na Sicília até meados do século XIX, ou seja, pelo menos até a primeira metade do século XIX, era uma terminologia que não fazia muito sentido, e até fazia. Para os sicilianos, mafioso ou mafiosa quer dizer uma bela ragazza, um belo ragazzo, ou seja, uma pessoa bonita. Depois, com o tempo, foi tomando uma conotação pejorativa, exatamente por conta do emprego. Mas, linguisticamente, no século XIX, ela tinha um sentido diferente daquele que hoje é dado. Existe até elementos que unem o termo máfia com fiducia, que é confiança em italiano e também do latim, e aí seria família, e daí o porquê se difere as organizações criminosas do tipo mafioso das demais, porque elas têm uma constituição familiar, ou seja, muitas vezes vinculadas por laços que são de parentesco e de uma proximidade, de uma origem, que difere bastante de outro modelo de organização criminosa, inclusive os modelos que são mais comuns aqui no Brasil, que estão vinculados à associação nas penitenciárias, né, e a partir delas para o tráfico de drogas. Então, tem uma outra dimensão. Então, a organização do tipo mafioso tem essa visão de alguém de confiança, alguém que é um uomo di onore, ou seja, um homem de honra, porque ele é confiável, né? Ele traz essa dimensão de integrar de maneira familiar um determinado grupo. Pode ser, e até é estudado como um fenômeno que começa, ou que é entendido na questão meridional da Itália, e aí muitos teóricos sempre vão fazer a vinculação desse tipo de fenômeno criminoso com o atraso econômico de determinadas regiões. Então, essa é a visão que é posta pelo Salvatore Lupo, né? A questão meridional da Itália é colocada também como um ambiente de barbárie, de violência, onde se formam esse tipo de grupo desviante, que são os mafiosos. E é por isso que boa parte do sul italiano se encontra dividido na questão do poder criminal, né, no sentido da atuação criminosa, dividido entre três grandes associações, né? Em Nápoles, a Camorra, na Calábria, a 'Ndrangheta, e na Sicília, a Cosa Nostra. Seriam essas três principais formas de organização do tipo mafioso, que atuam, sobretudo, no sul da Itália. Recentemente, que até a pesquisa do professor Luciano Nascimento, em Puglia também se forma, que é também o sul da Itália, o calço lá da bota, né? Enquanto a Calábria está exatamente na proximidade da Sicília, né, entre a Campanha, que é Capua, né, para baixo, né, propriamente para a Sicília, você tem a 'Ndrangheta, e na área de Puglia, que é já no Adriático, né, do outro lado, no mar, que é leste, né, na costa leste italiana, a Sacra Corona,
que seria uma máfia mais recente, né, uma família mais recente. Então, essa foi, inclusive, o objeto de estudo do professor Luciano Nascimento, né, o funcionamento dessa organização. Então, vejo que a história da máfia, ela tem digamos assim, uma certa conotação romântica, né, de algo que se forma em torno de determinados grupos de pessoas em busca de proteção contra as vulnerabilidades, contra a pobreza, e em cima disso sempre se constrói essa ideia de corporações que foram criadas para proteger determinados sujeitos sociais da exploração, daquilo que eles sofrem, e isso também, essa história é atribuída à máfia. Embora as corporações, como elas funcionaram, mesmo na Idade Média, são cheias de tradições, algumas desviantes da ordem comum, da ordem literal que é posta, e isso não precisa para a máfia, né? Até as ordens de cavalaria, as ordens cristãs de cavalaria, entre eles os templários, né? Estão envoltos, né? Nessa série de magias, né, de uma visão romantizada sobre a participação, a integração, a confiança entre os seus, o pacto, né, a ideia de um pacto que não pode ser rompido. E isso está de tempos imemoriais na cabeça das pessoas, e é fácil fazer os links e irem juntando essa história como se fosse uma história muito antiga, quando, na realidade, é algo bem mais recente em termos históricos. É isso que eu estou querendo, primeiramente, tratar para vocês. E o Salvatore Lupo precisa isso, não se ouvia nem falar da palavra na Sicília antes da segunda metade do século XIX. Então, imagino que até 1850 era uma palavra como fazia parte do vocabulário, existia, mas não tinha esse significado de uma associação de pessoas para práticas desviantes ou para crimes, né? Depois é uma questão também de vincular a máfia ao atraso. Uma sociedade camponesa, que os patrões se veem já com questionamentos com relação à exploração dos seus trabalhadores rurais. Aí buscam também milícias ou proteção para impor uma ordem a estes trabalhadores. Então, há uma visão também de que ela teria nascido numa oposição à luta do trabalhador, né? Isso é interessante, o Salvatore diz que não se pode excluir essa visão por completo, mas ela é só parcialmente verdadeira, porque não é a única visão que a gente deve ter com relação à construção dessas organizações criminosas no sul italiano, porque existem outros elementos que a gente poderia extrair daí. Não é tão somente o fato, né, da pobreza e da necessidade de se impor ainda uma ordem estamental que faz com que se busque proteção. Isso não é tão simples, não é tão verdadeiro, nem posso considerar, por um lado, o mafioso um Robin Hood, um bandido social, nem, por outro lado, considerá-lo apenas um sujeito associado ao opressor e que vai impor essa ordem. Em alguns momentos, eles atuaram, ele até se refere ao episódio de Portela della Ginestra, que é um episódio na Sicília, muito famoso, onde, por ordem de um chefe, de um capo mafioso local, o Salvatore Giuliani, que era um bandido siciliano, tem até um filme, né? Eu até passei para vocês
um filme antigo, que me parece o mais adequado, né, que é de um diretor italiano, e o de Martin Scorsese, que é mais recente, que é exatamente sobre O Siciliano, que é a obra de Mário Puzo. Mas Puzo não vai detalhar o bandido Giuliani, como ele foi conhecido, exatamente dentro daquela ordem própria, que não era apenas siciliana, aquelas ilhas meridionais, né, da Europa, a Córcega, a Sardenha, a Sicília, e até mesmo na Península Ibérica, existia um código de honra muito forte entre as famílias e a vendetta. Era próprio de que, uma vez sendo atacado um membro da família ou havendo uma morte, só seria recuperada a honra, só seria recuperada a dignidade se a pessoa se vingasse. E é uma coisa que é um ciclo, né, que é interminável, né? Você tem a vendetta como um elemento tradicional, é um elemento cultural desses grupos sociais. Mas vejam, não é um elemento também novo, que ele existe até mesmo na tradição germânica, isso de dizer que é porque o Sul é atrasado e essas pessoas são vingativas e violentas e estariam dispostas a matar, né, de forma até sanguinária, né, e expansiva, atingindo mais do que deveriam, né, de forma desproporcional, falando aqui de forma desproporcional, é falso, porque também é uma coisa preconceituosa, já que me parece que esse tipo de relação emotiva está presente também em todos os povos, né? Não é uma coisa exclusiva da questão meridional, né? Mas eles sempre colocam a vendetta como um dos elementos importantes para a formação, para o início de uma carreira desviante. Vejam, o início da carreira desviante se dá pela vendetta, e a partir dali você precisa de proteção, que foi o que ocorreu com o Salvatore Giuliani. Ele vingou o irmão e ele, a partir dali, precisou da proteção de um chefe mafioso. Em troca, ele matou pessoas que estavam protestando por direitos trabalhistas, com a bandeira do Partido Comunista, em Portela della Ginestra, que mostra, e para muitos é um episódio que demonstra claramente que não há uma associação da máfia às esquerdas, pelo contrário, ela afirma os valores tradicionais e os personagens tradicionais, e, portanto, essa máfia não, digamos assim, ela tem um perfil tradicional, né? Também é uma outra coisa que o Salvatore Lupo meio que rompe, né, com essa ideia, né? Mais adiante a gente vai ver por quê, né? Então, esse episódio de Portela della Ginestra, onde foram mortos jovens socialistas que estavam, inclusive, cantando a Internacional Socialista com a bandeira do Partido Comunista, faz com que se crie essa visão de que a máfia tinha um compromisso com aquela sociedade estamental tradicional, era contra a modernização, porque era dentro daquele meio que ela podia se organizar e que ela poderia criar a dependência e a sujeição daquelas pessoas. Então, isso é importante para a gente fazer aqui um apanhado de como tudo funciona, e lembrar que esse fator migra para, por exemplo, os Estados Unidos da América, porque existe uma imigração, principalmente no fim do século XIX, início do século XX, muito grande de italianos para os Estados Unidos da América. A primeira percepção sociológica que se tem a partir dessa imigração era de que a American WASP, o que é a American WASP? White Anglo-Saxon Protestant, ou seja, o povo branco, anglo-saxão e protestante, triunfaria ao final por sua hegemonia cultural e civilizatória. Ou seja, era um povo que estaria acima, né, de boa parte
desses conteúdos de imigração que eram espúrias, entre eles os latinos ou os italianos, né, que estavam no meio desse universo considerado por eles como um universo potencialmente desviante. É aqui aquela ideia do choque de imigração. Então, eles não é que são incorporados nesse contexto, ou se são incorporados nessa expectativa de que em algum momento a cultura branca, anglo-saxã e protestante venceria. Então, essa oposição é criada logo de início. Vamos acolher, e essas pessoas aqui elas vão se tornar cidadãs americanas pela convivência conosco. As nossas tradições serão superiores, eles vão ver que nós temos um modo de vida mais civilizado e serão incorporados. Não foi bem isso que aconteceu. Essas pessoas, exatamente por conta, muitas vezes, também dessas deficiências na inclusão, né, acabaram desenvolvendo os papéis criminais que estavam disponíveis, né, e muitos sociólogos disseram que isso era efeito do atraso. Ora, era a questão meridional da Itália que se transportava para o leste americano, para Chicago, né, Al Capone, né, um dos chefões, né, o outro para Nova York, né, o Frank Costello, que veio da Calábria, e é o principal autor, né, da organização criminosa, como nós passamos a conceber, que o Mário Puzo baseia-se muito na história do Luc Luciano, que é Charles Luc Luciano, da família Luciano, e do Franco de Castilha, que depois passa a se chamar Franco Costello, que, inclusive, é um dos personagens principais para compor a trilogia do Poderoso Chefão, exatamente porque ele alcança essa posição de capo de Tito e Cap, né? O chefe de todos os chefes, o sujeito que faz a organização a União ou Sindicato Nacional, né, que é o que ele vai, o Sindicato Nacional do Crime, imagine isso, né, que é bem interessante. E ele era visto como o primeiro-ministro do submundo, era assim que os jornais o apresentavam, exatamente porque ele conseguia ter uma inserção na política, no judiciário, muito forte. Bom, dentro dessa perspectiva e dessa análise, nós aqui, vejam como a nossa construção faz nos chegar aos Estados Unidos da América, a construção leva-nos a refletir sobre como funcionava essa adesão, né, dentro desse contexto, e como essas pessoas continuavam a produzir aquilo que era visto como um produto do atraso. Então, os sociólogos inicialmente interpretaram isso como pessoas que lá para a terceira ou quarta geração estariam inseridas pela supremacia WASP, né, que é White Anglo-Saxon Protestant, ou seja, a supremacia branca, anglo-saxônica e protestante nos Estados Unidos, faria com que essas pessoas acabassem incorporadas a essa cultura americana. Era só aguardar a segunda ou a terceira geração, e não foi bem isso que aconteceu. Pelo contrário, né, a máfia continuou presente no nosso contexto, ela continuou se desenvolvendo e se adaptando à forma como a sociedade se desenvolvia. Ao invés de desaparecer, ela até se fortaleceu e infiltrou-se mais nas instituições do Estado, né? Não só na Itália. Então, imaginar que apenas a Itália é corrupta e que os Estados Unidos não incorporaram isso, esquecer, inclusive, que o próprio Poderoso Chefão, o 2, o segundo filme, demonstra como é que essas coisas funcionam, né? Não é mais só o campo do favor e da troca por proteção,
mas de uma inserção em busca de negócios, como ele dizia, né? A gente está em busca de negócios com a própria política envolvendo os agentes de Estado. Isso se repete, né? Não é uma questão... Então, a máfia não é só produto de um atraso. Talvez ela esteja implicada nas próprias relações com o mercado. Tá? E aqui me lembra muito, tanto no Inimigo do Direito Penal, estava com ele por aqui, mas não está agora, do Zaffaroni, e outros textos que demonstram claramente essa situação que eu vou aqui passar para vocês, de que há determinados mercados que são desviantes, que operam de forma oculta, mas que são importantes para a economia. Então, não tem como negar, por exemplo, a importância do mercado de drogas, do mercado de armas e mesmo do mercado de pessoas ainda. Né? Infelizmente, ainda não estamos livres da escravidão. É uma luta que continua até os dias de hoje. Então, temos tráfico de pessoas, tráfico de drogas. Todos esses mercados ilícitos precisam de alguém que os opere. E quase sempre, essas pessoas vêm exatamente dessa definição da delinquência. É o caso, por exemplo, do Franco Castilho. Ele fazia pequenos crimes, pequenos delitos, foi preso por furto, e depois que ele foi preso, em associação, acabou se encontrando, né, com... Ele fazia já parte de algumas gangues de rua em Nova York, mas não havia sido incorporado numa organização criminosa, né, num núcleo onde... E aí ele próprio, depois da sua segunda prisão, cumprida, né, ele que chega em Nova York com 9 anos de idade, em 1891, e é preso em 1912, fica preso até 1916, 4 anos. Depois desses 4 anos, ele disse a si mesmo que nunca mais seria preso, que buscaria uma outra forma de atuar, uma forma mais racional e mais inteligente. E aí ele se nega às práticas violentas, que eram muito comuns nas gangues, principalmente nas gangues jovens, e vejam a maturidade, porque ele ainda era um sujeito jovem, e ele passa a ser aquilo que ele declara homem de negócios. Mas era um homem de negócios, ele até colocava, ele colocou isso francamente, inclusive em alguns depoimentos, que ele acaba dando... no filme O Poderoso Chefão mostra isso, né, que é o Michael Corleone, que ali está, numa versão daquilo que ocorreu na década de 50, onde uma comissão do Senado, que era uma comissão de inquérito, foi aberta para investigar as máfias do leste americano, e o Franco Costello foi chamado para depor, e ele abdicou da quinta emenda, que era exatamente o direito que ele tinha de ficar em silêncio. Ele começou a declarar várias coisas, né? Óbvio que nunca, ele diz, a máfia só tem um presente, passado não existe, então não tem um compromisso, aquele compromisso da omertà, do silêncio, eles mantêm, eles não denunciam nem delatam outros, né? Mas ele disse que da criminalidade o que ele ofertava era proteção. Então, o tripé, né? Criminalidade, negócios e política. Era necessário ter uma inserção na política com juízes e políticos, manter os negócios, exatamente os negócios é um núcleo de mercado que é considerado talvez imoral, e eles ocupam, né, e eles mantêm, e dá proteção a determinados criminosos, porque isso lhes daria um retorno em termos de favores, né, aquela perspectiva do favor. Um dia eu vou chegar para você e o Poderoso Chefão tem esse momento logo no início, né, eu vou lhe fazer um favor e vou lhe cobrar esse favor, mas enquanto isso eu lhe dou proteção. É a coisa que funciona no meio social comum, não precisa ser no sul da Itália, mas na Nova York industrializada, e
corrupta também, né, com uma série de corrupção da polícia, esse tipo de procedimento funciona. Então, compra-se juízes, compra-se políticos, oferece proteção à microcriminalidade, que é para poder ter em troca os favores, e eu não ter que me envolver com essa microcriminalidade, eu vou cuidar dos negócios, cuidar de arrecadar esse dinheiro, fazer a lavagem desse dinheiro, né? E foi assim que o Costello ele cresce, né? Ele era da Calábria, não era um siciliano, né? A cidade natal dele era Laurópoli, na Calábria, embora ele tenha trabalhado ao lado de um siciliano muitos anos e integrava a família dele, que era a família do Salvatore Lucania, ou Charles Luc Luciano, que é considerado também um dos grandes gangsters, né, dos Estados Unidos. E os sócios do Frank Costello é o Vitor Genovese, o Tom Lucchese, e é outra coisa que o Salvatore Lupi diz, não há um purismo, é aquela visão de uma corporação que defende as tradições da sua origem, e seriam as tradições italianas. Salvatore meio que rompe com isso, porque diz, olha, se Frank Costello ele conseguia ter, primeiro, antes mesmo de entrar para a família Luciano, ele já tinha servido ao Barão da Cerveja no Bronx, né? Que foi o mentor dele, que era um judeu, o Arnold Debray Hohenstein, e que o colocava dentro de uma das gangues irlandesas. Então, era uma associação entre italiano e irlandês, né? Na Guerra das Cervejas, que ele perde. Ele perdeu essa Guerra das Cervejas. Foi uma guerra contra o Costello, onde os irlandeses conseguiram a liderança da Operação Combine, que era a última das grandes operações para contrabando de cerveja vinda da Irlanda e de outros lugares. Bom, mas aí ele, quando perde essa Guerra da Cerveja, apesar de ser logo depois ter o ápice, né, trazido pela lei seca desse tipo de negócio, né, o negócio centrado na venda ilícita do álcool, já que o consumo do álcool, e vamos relembrar aquilo que eu falei numa aula anterior, de que essa American WASP, né, White Anglo-Saxon Protestant, ela não fez de graça a lei seca. Ela foi pensada exatamente para coibir e buscar, por um discurso moral, rotular esses indivíduos, esses sujeitos que vinham da Itália e da Irlanda e, portanto, eram sujeitos distantes. Até porque na Irlanda e na Itália, na Irlanda pela cerveja, na Itália por conta do vinho, o álcool é de consumo público, né, e contínuo. Então, essa América protestante, ela reage. Então, o Comitê Cristão pela Temperança, na realidade, fez aí uma reação contra esse núcleo de imigrantes, exatamente para tentar dobrar, né, e mostrar a supremacia moral da América branca. A verdade é essa. E esse momento foi um momento que esses grupos, pelo contrário, esses grupos desviantes de italianos e irlandeses, eles simplesmente enriqueceram muito por conta da lei seca. Ou seja, produziu exatamente o contrário daquilo que era aguardado pela América WASP, né? Pela América White Anglo-Saxon Protestant, né? Fez o contrário do que eles pensavam. E a forma que eles ascenderam foi exatamente pelo desvio, pela criminalidade. O Frank Costello, ele muda para jogos de azar, principalmente os cassinos flutuantes, que ele colocava nos rios lá, que cruzavam Nova York, ou então no mar mesmo, né? O sujeito era extremamente bem estruturado, né? E caça-níqueis. Ele fez isso, né? E começa a enriquecer
e a dominar esse mercado, e aí ele faz uma associação, digam, com os judeus. Aquilo que eu falei, a máfia não tem essa ideia de pureza, de salvar as tradições italianas. São, como eles dizem, homens de negócios. Né? Estão ali por conta de negócios. E o Meyer Lansky, que se tornou um gangster em Miami, Atlanta, dominando até o mercado de rum um período, depois ele migra para Atlanta para fazer. Por que precisa de cassino? Para lavagem de dinheiro, né, gente? Eles lavam o dinheiro para poder obter esse dinheiro de maneira declarada, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda e é por isso que eles migram para cassinos, e a experiência do MEI em Atlanta é repetida pelo Benjamin Bugsy Siegel em Las Vegas. Então, Las Vegas se torna o grande centro para a lavagem de dinheiro dos Estados Unidos, e um dos maiores no mundo, né? O próprio Zaffaroni aqui afirma o quanto é importante essas cidades onde tem os cassinos, né? Atlanta, Las Vegas, o quanto elas permitiram uma evolução disso que nós chamamos de organização criminosa, porque o dinheiro produzido na criminalidade precisa de um local para aparecer como dinheiro lavado, como dinheiro a ser declarado. E não tem coisa melhor do que isso, do que aparecer em cassinos, né? E isso foi o Frank Costello que imaginou. Então, o cara era genial, né? Ele praticamente criou todo o circuito, né, de como essas coisas funcionam. Inclusive, a voz lá do Marlon Brando, né, que faz o Poderoso Chefão, se baseou nos depoimentos que foram dados na TV por Frank Costello, exatamente a comissão do Senado, a forma como ele falava e tudo. Então, Marlon Brando buscou copiar o Frank Costello para poder passar essa imagem do que seria um mafioso típico, né? E ele dizia isso: eu sou um homem de negócios, né? Era essa a afirmação dele. Bom, o que Salvatore Lupo diz é que tudo que foi dito com relação à máfia, de que ela era o atraso, de que vinha de uma questão própria de uma civilização ainda muito centrada no campo, né, camponês. Primeiro que não é próprio da criminalidade agrária, não é? A máfia, principalmente a siciliana, de onde essa história do Mário Puzo ganhou o mundo, ela se forma muito na província de Palermo, que já tem uma grande estrutura, não é como ele diz em outros locais que talvez fossem até mais decadentes da própria Sicília, como Agrigento e outras cidades que não tinham, né, a mesma desenvoltura que tinha Palermo, e nessa província já mostra essa zona de transição entre o campo e a urbanização, entre pessoas que já não dependiam muito do campo para sobreviverem. E óbvio que também mostra esse choque entre um povo que estava em busca de direitos, principalmente os direitos sociais, né, e antigos proprietários que eram decadentes e que, em algum momento, realmente precisaram se servir de milícias, né, mas não é propriamente essa milícia a origem da máfia, é isso que ele quer dizer, não é isso, né? Ela vai se organizar a partir de um mercado que está posto e que existe no mundo, que são os mercados ilícitos, são os mercados informais. Eles existem, eles fazem parte de um formato do capitalismo, e diga-se de passagem, o Zaffaroni até diz que se hoje a gente fosse, de uma hora para outra, romper ou fazer desaparecer determinados desvios que nós rotulamos muito mais pela questão moral, como é a questão das drogas, nós causaríamos um impacto na economia muito forte, porque são esses recursos que, por vezes, salvam o capitalismo. Exatamente os recursos que vêm dessa criminalidade, desse mercado, que salvam as crises, né, cíclicas que o capitalismo passa.
E ele até coloca que é circulante 30% do PIB mundial, pode ter certeza que provém de recursos ilícitos, ou seja, que provém de um mercado extremamente desviante, né, e voltado para... e que são coisas lucrativas. Aqui a gente até poderia tratar um pouco da questão das drogas, que eu disse que vou tratar mais adiante, mas adiantando, tem a ver com o aspecto de que era preciso que eu colocasse no campo do desvio do crime algo que fosse lucrativo, para produzir dinheiro não declarado, longe da questão fiscal e tributária do Estado, e poder criar também um inimigo que justificasse um quadro de guerra, onde não necessariamente eu estivesse em guerra contra um inimigo externo. Embora boa parte desses inimigos inicialmente foram vistos como inimigos externos, né? Como o Salvatore coloca, é uma coisa estranha, porque os americanos não viam essas pessoas como pessoas incorporadas ao seu cotidiano, porque eram italianos, era o que eles chamam de carcamanos, né? Pessoas que não estavam no mesmo status de dignidade ou moral do WASP, do White Anglo-Saxão Protestante, ou seja, do povo branco, anglo-saxão e protestante. Inclusive, no Poderoso Chefão, isso é mostrado em vários momentos, né? Esse preconceito que ainda existe com relação ao imigrante. Daí ter sido tão natural que Costello fizesse suas alianças com pessoas que são vulneráveis e que sofrem preconceito, como foi o caso da aliança de Costello com os judeus, com os irlandeses, todos eles imigrantes, todos eles pessoas que estavam deslocadas dessa visão de mundo do grupo WASP. Mas, por outro lado, o grupo WASP precisa do dinheiro deles. É esse dinheiro que faz com que as crises cíclicas que esse grupo passa, né, possa ser resolvido. Então, precisa de alguém que faça ou que atue dentro desse papel. Então, é uma coisa estranha quando se devolvem os mafiosos para a Sicília, fica aquela visão, né, houve muitos que foram expulsos, né, dos Estados Unidos e foram devolvidos à Itália. Então, para os americanos, eles eram a razão do mal, do que ocorria de pior na sua sociedade, era o dejeto humano que tinha que ser expulso. Para os italianos, eles eram pessoas contaminadas com a visão nova-iorquina, a visão norte-americana, então eles eram estranhos em qualquer canto que eles chegassem, né? Eles eram estranhos tanto na América quanto na Itália. Eles já não eram mais vistos como italianos, mas como pessoas contaminadas. Quem contaminou eles foram os americanos, né? Por conta desse modelo de sociedade extremamente aberto, não tradicional, e, portanto, eles não eram mais bem quistos nem na Itália, nem na América. São pessoas extremamente vulneráveis nesse ponto, porque elas não conseguem se incluir, né, com respeitabilidade, né? E essa é a grande luta do Michael Corleone, pelo menos no filme lá, O Poderoso Chefão, é a ideia de transferir seus negócios para o campo lícito e ser socialmente aceito. Para ele é muito importante esse reconhecimento social. Não é à toa que no último do Poderoso Chefão ele compra o título, né, de cavaleiro lá da Ordem de Malta, não sei, e recebe, né, do Papa essa condecoração, porque era uma coisa que o trazia respeitabilidade perante a comunidade, perante a sociedade. E ele não faz só isso, ele busca todo o tempo essa transferências, e o Costello também, muita coisa do Costello, aquela ideia do Genco é verdadeira, do azeite. O azeite era a fachada para que a criminalidade se desenvolvesse por trás. Ele tinha que ter um negócio onde ele pudesse botar na contabilidade os recursos ou o dinheiro que ele ganhava de forma criminosa. Então, no Poderoso Chefão já aparece o Genco, e a única parte mais verdadeira do filme é exatamente essa, de que ele realmente, o Costello, tinha uma loja de azeite em Nova York,
e ali era a fachada para que ele pudesse lavar dinheiro, né, para que ele pudesse fazer com que essa criminalidade tivesse ou funcionasse. Então, na realidade, o que o Lupo vai dizer é que a máfia é também uma invenção. É lógico que as pessoas que passam por uma experiência comum de perseguição, de estarem catalogadas ou rotuladas como delinquentes, em algum momento elas podem descobrir que a sociedade tem um papel também para elas, né, nesse sentido, e começam a exercer esse papel porque descobrem que existem chances, por exemplo, até de não serem mais presas, como ocorreu com Costello. De 16, ele demorou 38 anos para ser novamente preso, né? Então, só depois de 1950, quando ele foi chamado pela Comissão do Senado, né, em 54, me parece que ele foi preso novamente. Mas antes, não. De maneira que é claro que essas pessoas elas vão descobrindo formas de exercer esse papel, de se incorporarem na sociedade, e não necessariamente elas seriam produto de uma sociedade atrasada, pelo contrário, né, demonstra que é bem viva essa sociedade, essa comunidade, tanto que, como o Lupo diz, ela existe ainda hoje, é uma organização que tem ainda no mundo, né, e não desapareceu, e por mais que se façam operações como a Operação Mãos Limpas, que podem quebrar. Outra coisa também é essa visão. A máfia, ela está ao lado do poder que lhe dê dinheiro. Então, essa ideia também de que a máfia é contra o socialismo ou contra a esquerda é falsa, porque na Operação Mãos Limpas foi demonstrado que ela lavava dinheiro também dos partidos de esquerda, ou seja, ela está junto de quem possa ofertar as condições de que ela opera e os serviços que ela preste, né? Então, na realidade, é uma série de serviços dentro de um campo informal, de um mercado informal, que se desenvolve distante da forma regular e legal de envolvimento, né? Então, essas organizações, elas existem, elas podem não... muita coisa relacionada a elas lendário, né, e não necessariamente corresponde à verdade, esses pactos de sangue, essas tradições rituais, algumas coisas que ocorrem, mas não necessariamente se repetem, né, e isso é deixado claro pelo próprio Salvatore Lupo, porque querer atribuir à máfia um tempo imemorial, né, algo que está alicerçado na cultura siciliana ou na cultura do sul italiano há muito tempo, que é algo falso, porque esse tipo de corporação, de agenciamento, de forma como as pessoas se organizam, é muito antiga. Aliás, se fosse assim, estava me lembrando do Laurentino Dias, lendo sobre aquele texto da escravidão, quando ele trata do infante Dom Henrique. Na realidade, a descoberta do Brasil era algo que não necessariamente interessava naquele momento. O que mais interessava era realmente dominar as rotas na África para a importação de escravos e para a disputa que se tinha, principalmente numa região do Congo, com relação a mercado de escravos. Então, essa foi a principal razão. E era uma questão de quebrar com o modelo de escravidão islâmico, porque no modelo islâmico, o escravo até poderia exercer alguns papéis e tinha uma certa autonomia diferente do que ocorria no modelo ocidental. E foi uma disputa quase como uma cruzada, né, que ele coloca que as pessoas... E ele funcionava como o último templário. Então, aquela visão da escola de Sagres,
o Castelo de Sagres é visto como um castelo templário lá de Portugal. Então, essas visões que as pessoas trazem, né, acerca de alguns rituais e tudo, e que ele estava numa cruzada. Na realidade, era quebrar com um mercado que era lucrativo para o sultão de Constantinopla, para o domínio que o Islã estava tendo, e naquele momento era o predomínio islâmico nos mercados e tudo. Então, o que Portugal tentava encabeçar era uma verdadeira cruzada a partir daquilo que o infante Dom Henrique, né, se propunha. Nada, dentro desse funcionamento desse tipo de corporação, é lógico que existem pactos, existem muitas práticas desviantes, existem microguerras, né, que são aí formadas, como essa guerra da cerveja aqui no Bronx, né, em 1926, e outras, né, que ocorreram de fato, né, nesse quadro. Agora, hoje a gente tem uma ideia mais clara de como funciona a associação criminosa. Existem vários protocolos, passei para vocês o protocolo de Palermo, né, que foi ratificado no Brasil em 2004, mas é de 2006, que diz respeito mais, sobretudo, ao tráfico de pessoas, mas ali tem uma série de medidas de cooperação internacional no combate às organizações criminosas. E algumas dessas medidas acabaram sendo incorporadas aos poucos em várias reformas penais na nossa legislação penal. Tem algumas questões que são problemáticas. Agora mesmo está numa discussão com o professor Luciano Nascimento sobre a questão relacionada aos filhos dos mafiosos, que na Itália eles têm sido separados das suas famílias, que é exatamente para não ter a segunda ou terceira geração mafiosa, que é uma questão do destino. Talvez uma visão bem romantizada daquilo que ocorreu com Michael Corleone, né, que ele não queria entrar para o crime, e entrou exatamente porque não tinha outro papel ali a ser desenvolvido. E, por conta disso, a legislação italiana retira dos pais mafiosos, pai e mãe, que integre essas famílias, a guarda, né, dos seus filhos, né, e os põe ou em famílias substitutas ou em locais de abrigo e acolhimento, em locais que não terão mais contato com esses familiares. Acho que isso é uma coisa bastante agressiva, né? Lembra muito, Jane, do pessoal da época da ditadura, que eu não queria que comunistas criassem, né, as crianças para que elas não fossem contaminadas, né, pelo comunismo. Isso aqui é mais ou menos isso, né, para que elas não sejam contaminadas pela máfia, né, elas são separadas dos seus pais. Quando isso tem uma ótica de proteção, eu até não digo nada, né? Acho que é necessário, né, para que essas pessoas sejam protegidas, para que elas não sejam vítimas de algum tipo de violência. Mas quando é uma questão relacionada a uma prevenção para não transformar esse sujeito no mafioso, é complexo, porque você está aí tratando da afetividade humana, né? E não sei até que ponto isso não é um canal de exceção perigoso para que a gente adote em outras circunstâncias. Só pedindo a palavra rapidinho, enquanto eu ainda tenho dados móveis. Certo. Diga Mas aí, gente. é porque mesmo você, em tese, estabelecendo essas condutas, não quer dizer necessariamente que os resultados vão ser os esperados. Então, Sim. você cria um sistema extremamente limitador, para não dizer anacrônico, né? Em que você vai modelar os cidadãos e, com isso, tentar atingir um objetivo que pode não ser atingido. Inclusive porque a gente tem assim várias pessoas que cometem crimes, que estão envolvidas no meio criminoso, perdão, que teoricamente não teriam, entre muitas aspas, necessidade
de fazer isso, né? Eu gostei da sua colocação, Jenny. Eu trazendo para a ótica, porque hoje seria uma discussão também sobre o filme Poderoso Chefão, né? Se a gente vê ali no início, o próprio Michael Corleone, ele reconhece a família, tem toda a afetividade, mas ele não quer integrar. Em princípio, não é a opção dele. Aí você diz, não, mas aí vem a questão do destino, porque teve a vendetta por conta da morte do irmão, ele se coloca numa posição que até aquilo ali tem também uma base verídica, mas não foi com o Frank Costello, foi com o Luke Luciano, ocorreu aquele fato do restaurante, onde ele mata, no caso do Luke Luciano, foram 2 oponentes com os quais ele estava em guerra. No caso do Michael Corleone, foi o policial corrupto e um dos oponentes, né? Onde ele pega a arma que foi escondida por trás no vaso sanitário, né, por trás da descarga, e atira. Ocorreu isso com a história do Luke Luciano, né? Foi alguém depositou a arma assim que permitiu a ele matar 2 dos seus oponentes. E esse episódio foi famoso, né? E acabou registrado como um dos episódios, né, históricos da máfia. E o Mário Puzo fez questão, talvez, de fazer essa referência. E é um episódio de vendetta, que seria uma tradição siciliana, no sentido de vingar a morte, né, de uma pessoa. E há uma questão interessante que passa um tanto despercebido no filme. Eu não gostaria nem de colocar por aqui, porque depois a gente vai ter o debate, não queria antecipar o debate do dia 17 de agosto, né? Mas vou ter que colocar para vocês, né? Tomara que fique filmado, nem todo mundo assiste. Mas a questão relacionada à posição da Kay, que é a esposa do Corleone, né? Do Michael. Quem é a Kay? É a anglo-saxônica legítima. Ela é a consciência moral. Vocês percebem que todo instante ela é como se fosse a consciência moral. Isso passa despercebido, mas é uma questão da semiótica do filme. A consciência moral do italiano é uma anglo-saxã, que vai dizer o que é certo e o que é justo ser feito o tempo inteiro, e que o julga como um monstro, né? Aí ela chega a um dado momento a julgá-lo como um monstro, né? Como uma pessoa que não mereceria o respeito. É interessante isso, a gente ter essa visão. Isso aqui é uma leitura que eu faço semiótica, né? Do filme, né? Do significado do filme. Mas faz parte do contexto onde o próprio Mário Puzo, que apesar de ser italiano de origem, talvez tenha se contaminado com essa ideia. Ele tinha que impor ali uma consciência moral, talvez para legitimar, para que a sua história ganhasse uma força, de dizer nem tudo é mal. Nesse contexto, nós temos alguém que está pensando na modernização, que está pensando no modelo que é este da sociedade americana. E foi bom ele ter colocado em parte uma mulher, mas ela representa isso durante todo o percurso do filme, né? Aquela que cobra do Michael Corleone a sua civilização, a sua incursão no modelo de sociedade norte-americana. E isso é forte, né, como um aspecto do filme. E parece-me que só na última cena, do último episódio, essa humanização é reconhecida quando agride ele de forma terrível com a morte da filha. Eu não deveria falar, porque alguns de vocês talvez não tenham assistido todos os filmes do Poderoso Chefão, né? Mas o terceiro é muito bom também, e é uma das cenas mais assim dramáticas do cinema, né? Aquela morte da filha amada, né? Da pessoa que ele gerou, e naquele momento ele se humaniza. Aquele monstro se transforma numa pessoa como qualquer outra. E isso demonstra que nós somos iguais, somos pessoas, né? Que na realidade talvez nós tenhamos criado esses monstros e dado a eles um papel que nós não queremos fazer
né? Porque, na realidade, precisamos de... Porque há um momento também no terceiro episódio que é uma interpretação fantástica do Al Pacino, né? Quando ele diz: eu quero sair, mas eles não me deixam. Eles sempre me puxam de volta. Eu quero sair, mas eles me trazem de volta. Porque é exatamente isso que ocorre. Ele foi lucrativo para vários empresários, para gente do mercado lícito, do mercado legítimo, e quando eles descobrem que ele está saindo, que aquele cérebro do submundo vai abandonar e vai deixar as coisas num caos, numa desordem, eles vão lá realmente tentar puxar ele para voltar, forçar de alguma forma a dizer: não, o seu papel é esse, você tem que ficar aqui, né? Ele não pode partir para o campo lícito, ele não pode ter a honorabilidade, né, comum do WASP, né, do White Anglo-Saxon Protestant, né, do povo branco, anglo-saxão e protestante. E isso também é muito forte no filme, né, onde se mostra, aqui fazendo uma leitura de como as coisas funcionam no filme. Bom, não sei se vocês acompanharam, né, o que puderam entender. Lógico que hoje não necessariamente toda organização criminosa é do tipo mafioso. Hoje a gente tratou muito da máfia, mas a realidade brasileira vai em outro sentido, né? Numa formação que ocorre a partir de pactos que se vêm também de uma situação vulnerável, onde você cria um pacto de proteção a partir das prisões, que é o que ocorre no Comando Vermelho, no primeiro comando da capital, né, no PCC, né? É diferente o formato das organizações criminosas no contexto nacional, embora em semelhança exista essa ideia da infiltração na política, no judiciário, no mercado. Inclusive, uma parte do meu livro, Jaine, que está para sair agora em agosto, que trata da ética, direito penal e mercado, é exatamente tratando dessa perspectiva da mercantilização do sistema, de como isso perpassa todo o sistema penal. Não é tanto a garantia, mas é como eu posso transformá-la numa mercadoria política que vai me dotar de um certo poder. É um capitalismo que se desenvolve ainda no modelo de capitalismo político. Agora, imaginar que o capitalismo norte-americano está vacinado contra isso é falso. O James Coleman, A Elite do Crime, é um texto bem recente, que já é um texto que dá sequência à ideia do colarinho branco. Outra coisa, as organizações criminosas, elas atuam nessa organização das várias atividades criminais como uma fonte de proteção a várias atividades, mas também de recepção, né, dos resultados e de lavagem desse dinheiro, né? Essa é a ideia central. É isso, esse campo que gera um campo maior de atuação a partir da corrupção política, a partir de desvios ambientais, a partir de uma série de outras atuações, nós chamamos de macrocriminalidade. Então, há uma perspectiva macrocriminal na atuação, que é diferente da microcriminalidade, que é aquela criminalidade do nosso cotidiano, né? O roubo, o furto, o próprio homicídio, quando não operado dentro dessa outra dimensão de garantia, né? Então, as organizações criminosas, dentro dessas operações que levam à lavagem do dinheiro, aquele tripé que o Franco Costello, ao constituir o Sindicato Nacional do Crime, o nome que ele deu à organização, né? Sindicato Nacional do Crime. Criminalidade, para dar proteção, negócios e política. Então, essa parte relacionada aos negócios e à política, que estão nessa dimensão macrocriminal, elas integram, né, esse contexto. E é lógico que não tem uma vítima própria ou única, né, são fenômenos que nós chamamos de vitimização difusa, onde várias pessoas
de maneira indeterminada, terminam sendo vítimas desse tipo de processo, né? Existe uma inserção econômica muito grande desse tipo de processo, que acaba, de certa maneira, desviando valores e prejudicando finanças, né? E trazendo problemas de maneira indeterminada. Não tem como você classificar isso. Mas faz parte do contexto, é o que o Frank Costello se colocava mais próximo da ideia do colarinho branco, e esse era o papel que ele pretendeu para si, do que propriamente das gangues ou daquela formação comum de rua que operava nos centros urbanos norte-americanos, que é a microcriminalidade, que é aquela criminalidade do cotidiano que está presente no nosso contexto. Bom, alguém tem alguma coisa aqui para falar mais? Não sei se acompanharam, o que é que acharam da aula, como é que foi. Letícia, Lucas, Gabriel, estão por aí ou estou só? Professor, eu achei que foi uma ótima aula do senhor, bem elucidativa, e eu não tinha conhecimento aprofundado sobre esse universo do Poderoso Chefão, mas depois dessa aula do senhor, eu vou atrás. Inclusive, tem um documentário da Netflix falando sobre, eu acho que é Brusqueta. Eu acho que O Tomás Brusqueta. eu vou atrás também. É interessante. É interessante. Agora, geralmente, eles fixam naquilo que o Lupo fala, que são algumas criações. É lógico que para uma associação criminosa, mesmo na época dos bandos camponeses, e não precisa ir para longe, né? Aqui no Nordeste, Lampião, ele dependia dos coiteiros, que era alguém que ele dava proteção e recebia favores em troca. Ele dependia do silêncio, das pessoas não delatarem ele. Ele tinha mais medo de pessoas que se assemelhavam a ele, né? Na declaração que ele dá, qual era o grupo da polícia de quem eles tinham medo. Na verdade, eram de pessoas infiltradas, que o grupo do Lampião havia feito um ataque em Caetés, no interior de Pernambuco, e lá estuprou e matou muitas pessoas, né? E os homens de Caetés, eles se reuniram e formaram um bando também para perseguir o Lampião. Só que como estimulados por isso aí, o governador da época de Pernambuco, Agamenon Magalhães, ele incluiu esse grupo dentro da polícia de Pernambuco, a polícia militar, mas deu a eles o direito, olha só que coisa interessante, de se vestirem como cangaceiros, exatamente para passarem despercebidos. E Lampião dizia veementemente que não tinha medo da polícia militar comum, de canto nenhum do Nordeste, porque não eram homens verdadeiros, não tinham motivação para enfrentar o bando dele, e ele se sentia bem confortável em enfrentar esses policiais comuns. Mas ele não gostava, e ele dizia, de enfrentar esses homens de Caetés, que ele dizia que eram os mais perigosos e que, de fato, poderiam levar o bando dele à extinção, ao fim, porque conheciam o cenário, conheciam o ambiente e que tinha sido a estratégia mais inteligente que o governador tinha feito, de ter colocado pessoas como eles para irem atrás, né? E é uma coisa interessante, porque aí a gente começa a perceber que essas pessoas são obra, muitas vezes, de um universo de muitas vulnerabilidades, né, de muita desproteção social, e começam a exercer esse papel, não que eles sejam bandidos sociais, também essa visão, nessa entrevista que o
Billy Chandler, que é um professor da Universidade do Texas, que pesquisou esses bandos, né, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, e, sobretudo, o bando Lampião. Ele escreveu um dos melhores livros sobre Lampião. Ele, em um dado momento, conseguiu essa entrevista que um médico do Crato fez com o Lampião, quando o Lampião foi lá para proteger a Juazeiro da coluna Prestes, né? Ele atendeu o chamado do Padre Cícero para proteger Juazeiro da coluna Prestes. E no meio dessa entrevista, o médico pergunta se Lampião largaria tudo que ele estava fazendo. Aí o Lampião dá uma devolvida e disse: você largaria a medicina? Eu disse: não, eu me sinto bem com a medicina. Ele disse: também, eu me sinto bem com o que eu faço, é o meu papel. Eu não tenho outra razão, né, para estar por aqui, ou seja, é a forma como eu ajo, eu me dou bem e tenho rendimentos com isso, no sentido que ele tinha dinheiro, que ele tinha terras, que ele tinha conseguido, digamos assim, uma certa dignidade, um certo reconhecimento, né? Então, faz parte desse processo, né, de organizações aí de bandos, vejam, que não é ainda uma organização criminosa, que está muito vinculada à microcriminalidade, que não tem essa interdependência por dentro do Estado, esse desenvolvimento de um capitalismo político, né, de ocupação, muitas vezes, do Estado, como outras organizações que conseguem até se infiltrar no judiciário, na política e etc., né? Então, essa é a diferença ainda de uma associação de quadrilha ou bando, que era aquela desenvolvida por Lampião, que hoje talvez teria uma vida muito curta, né? Talvez eu digo assim, né? Porque tem quadrilha aí de explosão de caixa bancária que está viva até hoje, né? Seriam os lampiões modernos. Até tem um colega de vocês, que é recém-formado, que já estava querendo desenvolver o retorno a essa criminalidade agrária no Nordeste contemporâneo, porque são muitos os episódios, né, de situações de cidades que são submetidas, né, a uma extorsão, e ele gravou aí uns 20 a 30 episódios no Nordeste nos últimos 4 ou 5 anos, o que mostra que o campo está ficando violento também, e essa sociedade meio que está voltando, né, esse tipo de prática desviante, né? São os novos cangaceiros, será? Não sei. Eu sei que nós estamos vivenciando, né, e de repente aquilo que era o símbolo do atraso, que é a máfia, a partir de Costello, ela começa a não se articular tanto pela violência das gangues de rua. Ela pode até dar proteção a essas gangues para depois exigir algum favor, que é exatamente para não ter que se envolver diretamente com a execução de alguém, né, ou com a violência. Mas ela não está diretamente vinculada à ação violenta, né? Ela age mais dentro daquela hipótese do colarinho branco, né, e de como são essas as questões. Bom, mais alguma questão? Eu tenho um comentário, professor, para fazer. Diga aí. Já que o tema da aula é crime organizado, né, eu me lembrei de um texto que eu li essa semana, eu não sei se todos conhecem, mas o título é Pela Abolição do Sistema Penal, da Maria Lúcia Carão, e ela vai falar um pouquinho sobre o surgimento do conceito, né, de crime organizado, e aí como ela tem uma pegada mais da criminologia crítica, ela vai fazer uma crítica bem forte a isso, que é no sentido de que a expressão surge como uma forma, né, de se resumir uma ideia de crime transnacional, globalizado, mas que no fundo, se a gente parar para pensar, a definição, não existe uma definição, né, um conceito vazio. O que significa um crime organizado? Se a gente... É uma invenção, né? É uma invenção. Exatamente. Se a gente ultrapassa se a gente pensa em cometer um crime, se a gente minimamente orquestra de alguma forma, já é um crime organizado. E aí, já é uma crítica que eu faço também, né? Por que a gente precisa dessa ideia de crime organizado como uma associação de pessoas, né, que se junta para
cometer algum crime de alguma forma mais organizada, por que a gente precisa dessa noção, já que a gente já teria no Código Penal outros tipos penais que se encaixariam nisso, como, por exemplo, a própria ideia de associação criminosa, ou então as majorantes, né, de outros tipos penais que penalizam ainda mais quando o crime é cometido por várias pessoas. E aí fica esse questionamento aí para a gente pensar. E de repente isso tem criado, Ana, você tem toda a razão quando você faz esse questionamento, porque isso tem criado uma série de normas de exceção, feito essa que eu acabei de falar, no tocante aos familiares dos mafiosos, né? Por que eu tenho que separar famílias por um risco de contaminação mafiosa, né? De que essas pessoas vão se tornar também mafiosas, não necessariamente. De repente, o Estado que produziu isso, produz a delinquência. Eu lembro muito do Foucault, e aí eu sempre vou ali para aquela quarta parte, eu me refiro sempre aqui também do Vigiar e Punir, quando ele diz que a prisão serve para reproduzir essa delinquência, não para incapacitá-la ou neutralizá-la, mas, pelo contrário, ela produz mais delinquentes. E isso que você acabou de falar é a mais pura verdade. Não há necessidade de um termo como esse. Isso é uma grande invenção que serve para rotular certas categorias vulneráveis. Veja, nos Estados Unidos se viu para rotular a criminalidade da imigração, que em nada diferenciava de crimes produzidos pelo WASP, né, pelo White Anglo-Saxão Protestante, que continuava matando gente, que continuava também se associando para fazer sonegação fiscal, para fazer corrupção, para abuso do poder econômico. Tudo isso estava junto, e eu poderia chamar isso também de organização criminosa, né? Agora fica um termo tão vago que você hoje pode atribuir a qualquer coisa. E aí aquilo perde sentido, a não ser que o sentido seja realmente de rotular indesejáveis e perseguir determinados grupos. Aí esse é o sentido que, pela criminologia crítica, a gente alcança, né, com maior facilidade. Serve exatamente para isso. Nos Estados Unidos se viu para perseguir a imigração, principalmente a imigração italiana em específico, né? Irlandesa também, né? Eu até tenho que lembrar que antes da experiência italiana, as gangues eram, sobretudo, gangues de rua, que ainda não era essa dimensão da macrocriminalidade, eram, sobretudo, irlandesas. Tem até o filme lá com o Leonardo DiCaprio, que é Gangues de Nova York, né, que mostra mais ou menos como é que isso funcionava. Então, um grande acúmulo histórico de violência urbana, de experiências que vão demonstrando como estratégias também dessas pessoas lidarem com a repressão estatal, né? E isso vai criando essa noção. Agora, eu concordo com tudo que você falou, no sentido de que é uma invenção que vai servir para rotular e reprimir determinados grupos, né? E às vezes até serve também como um elemento preconceituoso no tocante a outros modelos de associação. Até recentemente, muitos sociólogos do Brasil, e a gente está numa disciplina de sociologia criminal, tem que deixar isso claro, viam que o tráfico de drogas no Rio, essa perspectiva territorial que tem ele, ou que tinha até recentemente, né, pode ser que esteja num processo de desterritorialização, mas isso é outra coisa também que a gente vai discutir em outro momento, eles não seriam propriamente um crime organizado, porque faltavam algumas dessas características da macrocriminalidade, de inserção, e que até o crime no Brasil, vejam, há um nível alto de violência no contexto nacional por conta do crime que não é um crime organizado, né? Querendo equiparar aquilo que se desenvolveu na América, principalmente nos Estados Unidos da América, com a questão nacional, dizendo que os nossos índices de violência vêm também da incivilidade do crime, e a sua operação simplista, né? Ou seja, os soldados do tráfico, o gerente local, o doleiro, que é o endolador das drogas. Isso aí é uma organização muito simples, de maneira que eu não tenho como categorizar um crime organizado
nesse contexto. Eu discordo. Eu acho que é tão vago o termo que há várias maneiras de associação que poderiam se enquadrar nesse contexto. E, de repente, se você faz essa classificação, também é uma classificação preconceituosa, como se no Brasil nada pode ser organizado, nem o crime, né? Não é bem assim, por conta desse universo que nós vivenciamos. É lógico que existe, sim, tanto existe que a gente tem aquilo que ocorreu em São Paulo em 2006, o salvo geral. Aquilo é a demonstração mais clara da possibilidade de um poder exercido sobre o Estado, né, de maneira contundente, e por uma análise desse tipo de associação, que eu acho que nem a própria máfia, seja nos Estados Unidos ou na Itália, tentou. Eles até fizeram grandes operações, como para matar Falcone, que foram quilômetros de uma via lá italiana que foi explodida. Essas megas operações, né, elas estão presentes. Mas aquilo que ocorre em 2006 em São Paulo é algo inusitado, é algo que até então a gente não tinha experimentado, e mostra, e tem uma demonstração de inteligência, de razão, que não nos leva a menosprezar mesmo as atuações de associações criminosas no contexto nacional. Então, isso também seria preconceituoso da nossa parte, não acharmos que possam sistematizar-se de maneira a atuarem, né, de forma inteligente e com grande poder de extorsão, né, sobre o Estado. Bom, mais alguma coisa a mais, Janaína? Ficou caindo e voltando. Professor, realmente a minha participação hoje foi prejudicada por conta da internet. Foi bem difícil. Eu peguei só alguns trechos e depois eu vou assistir a aula na íntegra e aí fica melhor. Mas, de qualquer forma, eu queria avisar desde já os discentes, né, que semana que vem vou colocar um material no Cigar e vou colocar um material no WhatsApp a respeito da aula que nós vamos fazer sobre gênero, patriarcado, feminicídio, todas essas questões, né? E aí seria bom marcar de agora, né? A aula, inclusive, qual seria o melhor dia, melhor horário. Vai ser no dia 24 mesmo, no dia 23. Manhã ou noite? Jane, agora a gente está com 9 pessoas aqui. Caiu muito. Tivemos no 16, grupo, né? É melhor jogar no grupo do WhatsApp. Embora foi bom você ter falado, realmente é importante, porque vai dar continuidade. Parte da ideia de criminologia cultural. Vejam, até essa perspectiva das organizações criminosas, a gente pode dizer que isso é produto da cultura atrasada do Sul, ou de tradições. A gente está vendo que, pela persistência e pela continuidade desse tipo de operação, não necessariamente é algo relacionado ao atraso civilizatório. A gente precisaria ter outra análise desse tipo de fenômeno. Eu acho que a criminologia crítica faz bem quando Ana aqui alerta de que talvez até o próprio termo é equivocado, né, no sentido de que cabe muita coisa nele, mas há um interesse para isso, não é só porque cabe muita coisa, né, porque tem um interesse realmente de rotular determinados sujeitos, né, como criminosos, e a gente sabe como é que essas coisas funcionam. Bom, teríamos mais algum questionamento? Está caindo, né, direto. Acho que ela vai ficar gravada a aula, eu posso também fazer o upload, né, para depois passar para vocês via YouTube.
de maneira que algumas passagens que vocês não tenham. Eu tenho aqui também um relatório, né, sobre criminalidade organizada nos anos 90, que foi um relatório que acabou dando origem à própria Operação Mãos Limpas, né, que é do Instituto Internacional de Altos Estudos em Ciências Criminais, os atos e documentos, que é uma coluna publicada em Siracusa, exatamente já investigando esse tipo de colaboração internacional que tenham essas organizações. Mas isso vai fazer parte do mundo, né? Como eu não imagino num mundo globalizado como a gente também não tenha esse tipo de cooperação no universo criminal, no universo desviante. Então, a gente faz essa análise de fenômenos como se fossem fenômenos assim, ultra fantásticos, mas, na realidade, são situações que estão próprias do sistema social e do modelo capitalista, do modo de produção capitalista, no qual nós vivemos. Bom, alguma questão? Gabriel, Lucas, Letícia? Então, gente, nos vemos lá pelo grupo. Vou deixar a aula gravada para vários que não puderam participar, né? Aqui, no máximo, hoje a gente está terminando aqui com 8. Jane caiu também, mais uma vez. A conexão está caindo, né, de muitos, colocaram aqui, de maneira que vocês possam repassar parte dessa aula e parte das reflexões, e óbvio que com outras mais centradas no próprio filme, O Poderoso Chefão, nós vamos voltar a discutir com Lélio Calhau e Luciano Nascimento no dia 17 de agosto, no Comunica Curtas, né? Lá, Comunica Curtas, lá de Campina Grande, da UEPB. Então, um abraço a vocês, né? Bom final de semana para todos. Eu devo estar enviando mais material, né, com relação aos modelos e movimentos de política criminal. A gente vai começar a trabalhar os grandes sistemas de política criminal, né, da Mirelle Delmar, e, com isso, a gente começa a detalhar alguns elementos importantes do exercício do controle social e entender mais ou menos como tudo funciona no contexto da nossa sociedade e no contexto global também. Então, um abraço, né, e boa noite para todos vocês e obrigado aí por terem participado. Abração. Tchau.